Fala galera, Andrei Blanco, Portal Armamentista, seguindo com a série de vídeos diários aqui no cantinho que vocês gostam. Hoje é dia 28 de outubro, faltam apenas 2 dias para o maior espetáculo da Terra, eleições no Brasil. E aí galera, como é que vocês estão? Eu tô que não consigo nem dormir, já fazem alguns dias já que eu tô que, pelo amor de Deus, confiante, mas com medo. Bom, eu acho que vocês já imaginam por que eu tô aqui hoje, tá? Vocês já viram aí no título do vídeo. Vou comentar um pouquinho sobre a resolução do TSE para que evitemos problemas, galera. Então não custa esclarecer. Eu acho que muitos já sabem, mas não custa esclarecer para evitar problemas. E já vou aproveitar para fazer alguns esclarecimentos que eu tô vendo a galera falar algumas coisas que eu não concordo nos grupos. Então vamos aproveitar para, como sempre, ler o que está escrito, dar a minha opinião e depois a minha experiência nos casos práticos. Porque infelizmente eu já tive uma pessoa detida por conta dessa resolução. Então vamos lá. Vídeo no começo, curte, se inscreve, compartilha e me segue lá no Instagram, dr.andrei com Y Blanco. Por lá você vai ter acesso a um conteúdo diversificado. Bom galera, vamos lá. Resolução do TSE que suspende o transporte ou talvez o porte das armas de fogo em todo o território nacional, dos policiais, de quem tem porte federal e dos atiradores, caçadores e colecionadores, de toda essa galera, Andrei, de toda essa galera. Vamos ler para entender o que fala a resolução, tá? Tá lá no seu artigo 154, começa lá, tá? Todo mundo só deu importância pro 154A, mas vamos começar lá no 154 e vocês vão entender o porquê. Eu vou ler, tá, galera? A Força Armada se conservará a 100 metros da sessão eleitoral e não poderá aproximar-se do lugar da votação ou nele adentrar sem ordem judicial ou do presidente da mesa receptora. Aqui começa o problema. Nas 48 horas que antecedem o pleito e nas 24 horas que sucedem, exceto nos estabelecimentos penais e nas unidades de internação de adolescentes, respeitado o sigilo do voto. Olha só. Então tem gente já falando que o porte já está suspenso 48 horas antes das eleições. E eu, Andrei, não entendo assim. Aqui o artigo fala que a Força Armada se conservará a 100 metros da sessão eleitoral. Então essa restrição diz respeito a você adentrar a uma sessão eleitoral, ok? E não ao porte de trânsito dos atiradores. Mas calma que a gente vai pontuar tudo. Artigo 154, parágrafo 1º. A vedação prevista no caput, que é essa que eu acabei de ler, não se aplica aos integrantes das forças de segurança em serviço. Então, policiais de folga não poderão portar as suas armas 48 horas antes e 24 horas depois das eleições. Mas isso é somente até 100 metros da sessão eleitoral. Não significa que o policial não pode portar a arma dele para ir ao mercado. Mas o policial, por exemplo, não poderá ir votar armado, porque ele entrará nesse raio de 100 metros da sua sessão eleitoral. Ok? Ficou claro? Ele fala que quem tiver de serviço, ok. Lógico, né? Parágrafo 2º. A vedação prevista no caput desse artigo aplica-se, inclusive, aos civis que carreguem armas, ainda que detentores de porte ou licença estatal. Então muita gente pergunta, tá, mas eu tenho porte federal, Andrei. Se aplica isso? Se aplica isso. Você também não pode ir votar armado e nem se aproximar a 100 metros de uma sessão eleitoral. Isso não significa que você não pode portar a sua arma para ir em outro lugar. Então você que tem porte federal, se você quiser ir almoçar com essa arma no dia da eleição, num restaurante, eu entendo que você pode. Se quiser ir no mercado, se quiser seguir sua vida, você pode normalmente. Esse é o meu entendimento lendo a resolução, ok? Então, policiais de serviço, ok? Policiais de folga e quem tem porte federal não podem, nas 48 horas que antecedem e nas 24 horas que sucedem, aproximar-se a pelo menos 100 metros das sessões eleitorais. É só isso. Fora desse raio, eu entendo que não tem problema nenhum, ok? Continuando.
Parágrafo 3º. Os agentes das forças de segurança pública que se encontram em atividade geral de policiamento no dia das eleições, fica permitido o porte de arma de fogo na sessão eleitoral, quem estiver trabalhando, enfim, isso é lógico. Parágrafo 4º. Os tribunais, juízas e juízes eleitorais, nos âmbitos da respectiva circunscrição, poderão solicitar a presença do TSE e extensão da vedação constante no caput e no parágrafo 2º deste artigo aos locais que necessitem de idêntica proteção. Então ele fala que não só nas sessões eleitorais. Caso os juízes entendam necessário, eles podem estender para outros locais, por exemplo, locais de guarda de urna e etc. Ok? O Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do seu... Parágrafo 5º. O Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do seu poder regulamentar e de polícia, adotará as providências necessárias para tornar efetivas essas vedações, mediante resolução ou portaria. Parágrafo 6º. O descumprimento do caput e do parágrafo 2º desse artigo acarretará a prisão em flagrante por porte ilegal de arma. Então vejam só, meus amigos. Um policial que for até a sessão armado e não estiver trabalhando, está aqui dizendo que ele será processado e preso, assim como um civil que tenha porte federal, por porte ilegal de arma. Isso é um absurdo. Finalizamos o 154 e chegamos ao 154A. Fica proibido o transporte de armas e munições em todo o território nacional por parte dos colecionadores, atiradores e caçadores no dia das eleições, vírgula, nas 24 horas que antecedem e nas 24 horas que o sucedem. Então, está claro aqui que nós não podemos transportar armas e munições nas 24 horas anteriores e nas 24 horas posteriores. A eleição será dia 30 a partir das 8 horas da manhã até as 17 horas da tarde. Então, sábado a partir das 8 horas da manhã não pode mais, assim como na segunda-feira até as 5 da tarde. Ok? Quando começa e quando termina. Fique claro que no artigo só fala de transporte. Aí muita gente falou, então eu posso portar, eu só não posso transportar. Não, meu amigo, se lá em cima já proíbe até policial e quem tem porte federal, lógico que o porte também está proibido. Mas o que importa ser destacado tem muita gente falando que hoje, sexta-feira, já não pode exercer o seu direito ao porte de trânsito. E eu, Andrei, entendo diante da leitura da resolução que isso não procede. Ok? Às 48 horas está um quesito de aproximar-se das zonas eleitorais, das sessões eleitorais. Ok? O porte de trânsito continua válido hoje e ele deixa de ficar válido amanhã às 8 horas da manhã. Ok? E volta a ter validade na segunda-feira às 5 horas da tarde. Que é um absurdo, o TSE não tem poder para legislar sobre isso, pirâmide de Kelsen foi esquecida, tem gente se revirando dentro do caixão, mas o que cabe para nós réis mortais é abaixar a cabeça e seguir isso aqui, porque senão você acaba preso. Meus amigos, eu comentei lá no começo do vídeo. No primeiro turno, na segunda-feira pela manhã, eu tive um cliente detido por conta da resolução do TSE, ok? Então, tá aqui a leitura, já dei a minha opinião e a minha experiência nos casos práticos. Se o policial te pegar, meu amiguinho, portando a arma nesses dias, ou transportando a arma de sábado, 8 horas da manhã, até segunda-feira, 5 horas da tarde, parabéns, você entrará para as estatísticas e será preso, infelizmente. Apesar disso ser uma verdadeira palhaçada e um verdadeiro absurdo, ok? Então, compartilha muito esse vídeo nos grupos de WhatsApp, porque é uma informação muito importante para que evitemos prisões dos CACs, dos caçadores, atiradores, colecionadores, dos policiais e ainda de quem tem porte federal. Ou seja, parece que nós ficaríamos lá na porta do colégio eleitoral falando, você vai votar em quem? Não vai votar nele? Então vai. Coagindo as pessoas. O que tem a ver me impedir a minha prática esportiva no dia da eleição? Eu não posso ir votar e depois ir fazer um treinamento? Eu não posso ir votar e depois participar de uma competição? É ridículo, patético, não tem lógica nenhuma. Nenhuma. Mas, o que vale? A minha indignação, um cachorro cagando, neste momento vale a mesma coisa. Porque, infelizmente, nós estamos cada dia mais reféns dos órgãos com T no nome. Vocês já sabem quais são. Beleza, galera? Deixa eu falar pouco que eu não sei o resultado de domingo. Vai que segunda-feira a PF bate na minha porta. Andrei Blanco, portal mentista. Tamo junto, um abraço.